Hoje é dia de Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno. É dia importante, é dia de Copa Sul-Americana, é dia de classificação para a segunda fase da competição. É vencer ou vencer no Caldeirão de São Januário. Fernando Diniz, que lute, porque o vascaíno quer a vitória nessa noite de hoje. Aqui, nesse Acorda Vascão, eu vou trazer a você, vascaíno, tudo com relação à partida de Vasco da Gama, meu lugar, na noite de Copa Conmebol Sul-Americana, mas além dessas também muitas outras novidades, porque, olha, vascaíno, os bastidores da colina histórica não param, porque ontem à noite uma grande informação surge e surpreende. Uma notícia surpresa: o presidente Pedrinho será o chefe da delegação da seleção brasileira. É, meu amigo, que bomba, né? Eu vou trazer isso a você. Fala também com relação à questão de reforço. O Vasco que vai buscar contratações na janela do meio do ano e tem ótimas oportunidades aí de mercado para a diretoria Cruz Maltina. Alô, alô, presidente Pedrinho, né? Sei que agora vai estar aí como chefe de delegação da CBF. Vamos mexer nos pauzinhos e conseguir grandes contratações nessa próxima janela. Você terá um Acorda Vascão, perdão, agitado, movimentado, cheio de muitas informações e novidades nesta manhã de terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acabei me confundindo no nome do vídeo porque temos esse, que é o Acorda Vascão. Eu costumo dizer que esse daqui é o meu compromisso com você aí do outro lado, porque todos os dias, às 7 horas da manhã em ponto, o canal do Gigante Vasco lança esse vídeo para você já acordar com o Acorda Vascão e sempre muito bem informado sobre o Vasco da Gama. Tem o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia saindo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia saindo pela parte da noite. Hoje, porém, sem Boa Noite Gigante, e o pós-jogo do Gigante estará no ar assim que terminar Vasco da Gama e Melgar. Vem correndo pro canal que a gente vai estar aqui em live para você, fechou? Então, se você curte o nosso conteúdo, já nos conhece, se inscreva aí se você já gosta do canal Gigante Vasco e caso não, seja muito bem-vindo, também se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar com essa notícia surpresa, né? Se há uma notícia surpreendente é essa. Uma notícia que saiu na noite de ontem, segunda-feira, dia 26 de maio, mas que ecoa no meio da torcida nesta terça-feira pela parte da manhã. Eu poderia esperar qualquer coisa na noite de ontem, menos a informação de que o presidente Pedrinho se tornaria chefe de delegação da seleção brasileira. E foi isso que exatamente aconteceu. Ontem foi uma tarde muito movimentada na CBF. Desde manhã, o noticiário jornalístico esportivo só falou sobre seleção brasileira porque na noite de domingo desembarcou no Rio Carlo Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid e atual técnico da seleção brasileira. E ontem, pela primeira vez, Carlo Ancelotti, além de ter falado com a imprensa, também divulgou a lista de convocados para os 2 amistosos que estarão acontecendo no dia 5 de junho contra o Paraguai e no dia 10 de junho no dia 5 de junho contra o Equador e no dia 10 de junho contra, aí sim, a equipe do Paraguai. Primeiro jogo contra o Equador no Equador e o segundo jogo contra o Paraguai na Arena Corinthians Neoquímica Arena. Então ontem Carlo Ancelotti divulgou essa lista, inclusive na lista tivemos a presença do Andrei Santos, cria da base do Vasco, uma excelente notícia. É a base do Vasco da Gama sendo representada, né? A base do Vasco é forte sim. Então alô, inclusive um recado, né, já aproveitando aqui, para as pessoas que fazem o futebol do Vasco. Alô, Fernando Diniz! Diferente desses últimos técnicos que passaram, diferente do senhor Fábio Carille, principalmente, olha com mais cuidado para a base do Vasco. Porque se a gente vai ter esperança de alguma coisa boa durante o ano de 2025, durante o ano de 2026, durante o ano de 2027, não vai ser do profissional, dos jogadores contratados, vai ser da base.
Essa base do Vasco sempre sustentou o profissional, é também um motivo de esperança para o torcedor vascaíno para sustentar o profissional nessa temporada de 2025. O que não falta é talento nessa molecada. Mas, enfim, parabéns aí ao Andrei Santos, mas o meu objetivo aqui não é falar sobre ele nesse momento. E ontem, diante desse dia movimentado, pela parte da noite, de forma surpreendente surge essa informação que a CBF, a Confederação Brasileira do Futebol, formalizou esse convite ao presidente Pedrinho para ele ser o novo chefe da delegação da seleção brasileira para essas duas partidas contra Equador e Paraguai. Esse convite foi feito pela CBF, a mando do novo presidente da CBF, o Samir Chaud, que era o ex-presidente da Federação de Roraima, e também Rodrigo Caetano, que é o atual diretor de seleções da Confederação Brasileira do Futebol. Rodrigo Caetano já tem um relacionamento bem antigo com o presidente Pedrinho, e Samir Chaud também tem um relacionamento bem legal com o atual presidente do Cruz Maltino. E essa relação, essa boa relação entre as partes, foi algo essencial para que o presidente Pedrinho recebesse este convite. Lucas, isso é legal? O Vasco entende como um movimento legal. O Vasco hoje, internamente, tem como um dos principais objetivos voltar a ter força nos bastidores. Isso é uma realidade. O Vasco, nesses últimos anos, gestão Campelo, gestão Salgado, a força, o peso que o Vasco tinha nos bastidores na época Eurico Miranda, foi-se por água abaixo na gestão desses dois ex-presidentes. E um dos objetivos dessa gestão é recuperar exatamente essa força nos bastidores. Meu amigo, queira ou não, é necessário no futebol brasileiro ter força nos bastidores, ter bom relacionamento, e é isso que hoje a atual gestão tem por objetivo recuperar, principalmente aceitando esse convite por parte da CBF. Mas não é algo muito diferente. Essa é uma prática normal, tá? Da Confederação Brasileira do Futebol. No caso, a CBF tem por costume convidar, né, presidentes de clubes para ser o chefe de delegações. Vários clubes aí dos grandes já receberam esse convite e levaram os seus presidentes para serem chefes de delegação dos amistosos que aconteceram, dos jogos eliminatórios. Até o presidente do Juventude recentemente esteve sendo também chefe de delegação. Então é uma prática normal e cabe o clube aceitar ou não. Normalmente o clube aceita por uma mera formalidade, assim como foi também o Vasco da Gama recebendo esse convite e aceitando. O convite da CBF, de acordo até com informações do jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe em primeira mão essa notícia, vem em forma de reconhecimento pela importância que o Vasco tem no cenário do futebol brasileiro. Então, o presidente Pedrinho de prontidão aceitou esse convite e será o chefe de delegação da CBF. Legal! Eu acho legal, convite feito, tem que aceitar, tem que sim voltar a ter esse jogo de bastidores, ter esse momento com principalmente o novo presidente, ganhar moral, ganhar relacionamento, muito maneiro. Legal? Agora vamos para a segunda parte. A gente está olhando com o copo meio cheio, certo? Vamos olhar com o copo meio vazio. É maneiro o presidente Pedrinho estar lá. Mas uma pergunta que eu faço, e eu nem preciso me prolongar muito. Pedrinho tá indo. Mas quem fica? Quem fica, tá? E aí, quem fica? Porque se, por exemplo, hoje o presidente do Flamengo é o BAP. Se vai o BAP, como chefe de delegação da seleção brasileira, representando lá o Flamengo, no Rio de Janeiro fica o Boto, que é o diretor dos caras. Se a Leila Pereira, como foi também recentemente, é convocada, é chamada para ser a chefe de delegações da seleção brasileira, quem fica como diretor executivo, como responsável pelo futebol, é o Anderson Barros, que é o diretor executivo do Clube Paulista. E é isso. É isso. Se o Pedrinho do Cruzeiro é chamado para ser o chefe de delegação, quem fica lá é o Alexandre Matos, como responsável, que vai tocar o futebol. Vai ser o cara, ó, exemplo, né, ali, ó, o Barros, eu tô indo lá representar a seleção brasileira e toma a chave do futebol, é contigo, qualquer problema, assume essa bronca. Agora o Pedrinho, indo pro Equador no dia 5 de junho, quem vai assumir essa bronca do futebol? Quem vai chegar lá no CT? Porque ele vai dia 5 pro Equador. Mas antes, a seleção brasileira já começa a se preparar na Granja Comari, já vai pro Equador. Creio que aí no dia 2 já a apresentação do elenco, e como o último jogo eliminatório é no dia 10, vai ficar em um período de 10 a 12 dias longe o presidente Pedrinho. A pergunta que eu faço é, se tiver qualquer bomba durante esse período de 12 dias, quem vai tocar o futebol? Se tiver uma reunião
Quem vai ser o cara que vai chegar lá na reunião e falar, ó, Pedrinho tá ausente, mas eu sou o líder aqui nesse momento, eu vou comandar aqui as conversas e vamos tocar. Não tem, cara. Porque hoje o Vasco não tem uma outra pessoa, a não ser o próprio presidente Pedrinho, para gerir o futebol. A informação é que o CEO, o Carlos Amodeu, se tornou o diretor executivo. Mas com todo respeito, ele é CEO, ele não é diretor executivo. O Vasco não tem um vice-presidente de futebol, o Vasco não tem um diretor executivo. Hoje a pessoa máxima do futebol se chama Felipe Loureiro. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Então assim, eu tenho que olhar com o copo meio cheio? Tem. Mas eu também tenho que olhar com o copo meio vazio. É importantíssimo a ida do Pedrinho para a CBF para construir relacionamento. Mas é um erro ir para a CBF, construir relacionamento e não deixar ninguém com capacidade, exercendo um cargo de diretor executivo para ficar no Rio de Janeiro e cumprir essa função aqui dentro do CT Moacir Barbosa. O Vasco não tá vivendo um bom momento, o Vasco da Gama não tá passando por uma fase legal para simplesmente ir na CBF e deixar, e não tô falando que tá deixando, tá? Mas a imagem que passa é essa, e deixar o Vasco ao léu sem uma pessoa com, não capacidade, mas com cargo, para ter a capacidade de chamar a responsabilidade do futebol para si durante o momento que Pedrinho estiver ausente. Mas esse é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O que falar, né, meu amigo torcedor vascaíno? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha desse aceite do convite para do Pedrinho para se tornar o novo chefe de delegação da seleção brasileira. Lembrando, né, que é somente por durante o período desses 2 jogos e depois outro presidente será convocado, é uma prática normal aí da CBF. Vamos virar um pouco a chave, vascaíno. Vamos falar sobre Sul-Americana, porque hoje começa uma sequência pesada para o Vasco. O Vasco hoje disputará, além da partida contra o Melgar, mais 2 partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. É Melgar hoje, Red Bull Bragantino sábado e São Paulo no dia 12. 3 decisões e hoje talvez é a mais pesada, né? Hoje apenas a vitória interessa para o time do técnico Fernando Diniz. O Vasco é o atual 3º colocado do grupo G da Sul-Americana. O Melgar é o 2º colocado. O Vasco tem 5, o Melgar tem 7, ou seja, o Vasco vencendo ultrapassa o Melgar e se classifica para os playoffs. Num português mais comum, o Vasco vai para a repescagem. O Vasco, que será o 2º colocado da Sul-Americana, enfrentará nesses playoffs, nessa repescagem, o 3º colocado dos grupos da Copa Conmebol Libertadores. Tem aí um regulamento, né, para definir qual equipe da Sul-Americana vai enfrentar qual equipe da Libertadores, mas isso só terá uma conclusão quando se fechar aí toda essa fase de grupos das competições. Então hoje o Vasco tem esse desafio importante. O Vasco não pode perder, tem obrigação da vitória. Briga por uma vaga além, é claro, da moral, terá um impacto financeiro. O Vasco se classificando para os playoffs embolsará R$2.830.000, então é um jogo importante também para o Vasco da Gama e hoje somente a vitória interessa. O Vasco que deve repetir a escalação contra o Fluminense no último sábado, com uma pequena mudança. O retorno de Felipe Coutinho para a equipe titular e a ausência do Hugo Moura, pois foi expulso contra o Puerto Cabello lá na Venezuela, né? Então, com isso, o Vasco vai a campo com Coutinho, mas sem Hugo Moura, com a expectativa ou do Matheus Carvalho ou do Juan Esforza ganhar a vaga de titular. Animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Hoje, meu amigo, é dia de Vasco da Gama e Melgar. Bom, vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama e Melgar pela Sul-Americana e é dia também de in-play, né? Quando é dia de Vasco, é dia de in-play aqui, principalmente no canal do Gigante Vasco. E se você não conhece a in-play, vou te falar a seguinte frase, ó. Você tá vivendo errado, vascaíno. A in-play é simplesmente uma plataforma que tudo nela se relaciona a futebol. E se relaciona a futebol, se tratando de Vasco, se relaciona a Vasco da Gama e está impactando o mercado brasileiro de um modo geral. Quem é amante de futebol conhece a in-play, se tu não conhece, volta a repetir. Tu tá vendo errado, mas calma que você vai conhecer agora. A in-play é uma plataforma que você vai se divertir com a rapaziada e, além de tudo, tu pode ganhar um cascalhinho de bobeira. De bobeirinha tu pode ganhar um cascalho. Um exemplo, a in-play é um aplicativo que tem moedas, né? Moedas que você ganha à medida que você vai dentro do aplicativo nos jogos ganhando. E aí se você chegar a 100.000 moedas no aplicativo, que não é difícil não, é tranquilo, você troca por 100 prata. 250.000 moedas, 250 prata. 500.000 moedas,
500 pratas. Então, assim, amigo, é fácil se você souber futebol. E agora eu vou te mostrar exatamente a gameplay, ó. Tá aparecendo aí. Eu perdi muitas moedas de bobeira, cara. Tava com 25 mil moedas, estou com 12 mil, então é hora de recuperar. Tô com 631 membros. Se você já baixou a gameplay, corre lá e também se torna membro do canal. Tem esse campeonato que eu preciso, ó, de 500 moedas para jogar. O que é o campeonato? De uma forma simplificada, eu vou te explicar já já. Tem esse outro que precisa de 1000 moedas. Vasco e Melgar, é claro, a partida que vai acontecer já já. E tem mais um jogo de 2.500 moedas também para Vasco e Melgar. Outro já é terça tricolor do São Paulo pela Libertadores. Não é o meu objetivo brincar com o São Paulo. Eu quero jogar os jogos do Vasco. Os campeonatos são os snaps, ó. Os snaps são esse daí. Cartão amarelo pro Lucas Piton no jogo por 100 moedas. Vasco e Melgar hoje. Eu acho que o Piton vai tomar um cartãozinho. Então os snaps não é nada mais nada menos do que os campeonatos, perdão, são vários snaps juntos, cara. E é muito legal, porque você não precisa gastar uma grande quantidade de moedas e vai fazendo esses joguinhos mais rapidinhos. Cartão amarelo pro Lucas Piton, já falei, já dei minha opinião. Eu acho que sim. Gastei 200 moedas, ou mais 200 moedas, mais 13 escanteios no jogo, eu acho que não. Mais de um gol do Vasco no primeiro tempo, eu acho que o Vasco amanhã vai guardar um golzinho, ó. 50 moedinhas só, mais de 16 escanteios, e essa arriscado, então eu vou pro M. Tava no snaps de tamanho P. Os snaps de tamanho M são snaps maiores. Ó, 1000 moedas pro Lucas Piton cometer mais de 2 faltas no jogo. Cara, eu acho que sim. Tietchan cometerá mais de 2 faltas no jogo? Eu também acho que sim. Então eu vou no check por 600 moedinhas ali, colocando na mesa. Aliás, acho que não, perdão. Lucas Piton cometerá mais de uma falta no primeiro tempo? Por 1000 moedas? Cara, difícil, mas eu acho que sim. Mais de um gol no primeiro tempo? Acho arriscado, então eu vou lá pro G, que são os snaps maiores, né? Coutinho cometerá mais de uma falta por 5 mil. Assistência do Tietchan arriscadíssimo por 5 mil. Cartão amarelo pro Piton, 2 mil moedas arriscado. Coutinho dará mais de um chute no gol por 2 mil moedas. É arriscado também. Esse daí pra mim é mais fácil, mais 50% de bola pro Vasco, mas são 10 mil moedas, eu nem tenho essa quantidade de moedas, né? Então deixa eu ver aqui algo que dá pra fazer com a quantidade de moedas que eu tenho. Coutinho dará mais de um chute no gol por 2 mil moedas. Acho que essa é o mais fácil, eu vou no check. Então, ó, fiz os snaps. E agora eu vou pros campeonatos, que eu volto a repetir. Os campeonatos são vários snaps juntos. Tem o de 1000, tem o de 2.500, que eu passei aqui agora. E eu acho que é o de 2.500 que eu vou fazer. Vamos brincar, vamos jogar. Tô com 7.300 moedas, ainda dá. Vamos embora então participando, ó. Mais de um cartão amarelo pro Vasco no primeiro tempo? Sim. Mais de um impedimento? Acho que sim. Caraca, será que sim, mano? Dá pra fazer de novo? Não, não dá. Mas vamos no sim. Um impedimento, gente. Não é possível. Mas 100% de posse? Claro. Dinizismo, on fire, São Januário, sim. Vasco dará mais de 6 chutes no gol no jogo, é claro. Pô, se não der 6 chutes no gol, tá de brincadeira, né? Mais de 17 chutes aí já é muita coisa, hein, Vasco? Eu acho que não. 17 é muita coisa. Mais 6 escanteios do Vasco no jogo? Cara, eu acho que sim. Mais de um impedimento do Vasco no jogo? Sim. Mais de 85% de pressão do passe? Sim, cara. Acho que o Vasco vai ter pressão hoje. Cartão amarelo do Piton? Acho que sim também. O Piton amanhã vai levar. Hoje, perdão, vai levar um cartãozinho, ele leva. Mais de 2 chutes do Verratti? Sim. Pronto. 10 perguntas feitas. Coloquei aí, entre aspas, apostei as minhas moedas que eu tenho no jogo e tá feito. Pronto. Lucas, como eu ganho essas moedas? Você correndo aqui agora, ó, no link na descrição, no comentário fixado, você vai ganhar 1000 moedas para se divertir na gameplay. Mas é agora, ó. Isso daí é o ranking, ó. João Batista liderando o ranking dos campeonatos. Rapaziada que é aqui do canal, é inscrito, é membro, tá lá comigo também na gameplay. João Batista lidera nos campeonatos com 63 pontos. Eu tô lá na quinta colocação com 15. Mas nos snaps eu mando. Já falei isso pro João, que direto tá aí nos comentários. João, nos snaps tá comendo poeira, ó. Eu tô com 117 pontos, liderando, amassando. O João tá com 105. Sérgio tá com 93. Mário Vilar com 36. Josimar Marinho com 34. Rodrigo com 31, Vander com 30, rapaziada toda aí, ó, do canal lá comigo. Então, a gameplay é isso, é diversão, é brincadeira, você não gasta nada, não é uma casa de aposta porque você não precisa gastar dinheiro para se divertir e ainda brinca e pode ganhar grana, como eu falei, se você for bom. Então, corre aqui, comentário fixado e link na descrição e vem correndo para a gameplay. Beijão, vambora pro restante do vídeo. Bom, vascaíno, depois desse recadaço aí da gameplay, se tu não tiver aproveitado essa oportunidade da gameplay, você tá vivendo errado. Eu quero falar com vocês rapidinho sobre a questão envolvendo reforços, né? Que a janela tá chegando, dia 10 de julho, ou seja, daqui a 1 mês e 20 dias, mais ou menos, 15 dias, a janela será aberta e daqui pra frente, em alguns vídeos, eu vou separar um momentinho para falar com vocês sobre oportunidades de mercados
para a diretoria abrir os olhos, né? Vamos fazer uma pressão nessa rapaziada e eu espero que o pessoal esteja de olho. Hoje o Vasco precisa de reforço em várias posições. O setor ofensivo talvez é um dos mais carentes, mas internamente se entende também o próprio Fernando Diniz que o setor de meio campo é um setor carente dentro do Vasco da Gama. Eu trago a vocês dois grandes nomes, um inclusive que já passou pelo Vasco, que tem que ser visto com bons olhos por parte dessa atual diretoria. Um, que é fácil, Rafael Carioca. Você lembra do Rafael Carioca? Jogador que passou pelo Vasco em 2010, teve 55 partidas naquele ano, inclusive o ano do Rafael Carioca no Vasco foi o seu segundo ano com mais jogos em uma temporada, só fica atrás para a temporada dele em 2015 vestindo a camisa do Atlético Mineiro. O Carioca no Vasco jogou muito bem, à época Rodrigo Caetano, que era o diretor executivo do Vasco, o trouxe do Spartak Moscou da Rússia por empréstimo, e ele aqui no Vasco jogou muita bola. O Rafael Carioca, depois dessa passagem pelo Atlético Mineiro, ele foi para o Tigres em 2017, 17 no meio do ano, e ficou aí exatamente 8 temporadas vestindo a camisa do clube mexicano, se tornou um ídolo, inclusive, do Tigres, por lá conquistou muitos títulos, Copa CONCACAF, o bicampeonato, inclusive, da Copa CONCACAF, a Liga dos Campeões da CONCACAF, a Liga Mexicana Apertura, a Liga Mexicana Clausura, campeão dos campeões, assim, muitos títulos, cara. Rafael Carioca realmente amassou no futebol mexicano e o seu contrato terminou agora e o Rafael Carioca está livre no mercado. É um jogador de 35 anos de idade, está livre no mercado. Atleta que na temporada passada, até maio do ano passado, de 2024, durante 17 jogos apenas do ano, ele tinha 9 passes decisivos, 90% de acerto no passe, 131 bolas recuperadas, um número maluco de uma média de 7, 8 bolas recuperadas por jogo e 41 desarmes. Surreal. Esse jogador está livre no mercado. O Hugo Moura hoje não vai jogar. E aí, quem vai entrar no lugar do Hugo Moura? Esforço ou Carvalho? Assim, tu joga pro alto, com todo respeito, qualquer um é qualquer um, cara. A gente não tem hoje um primeiro volante exímio, porque o Hugo Moura não é esse jogador, e não tem nenhum banco de qualidade pro Hugo Moura. Mas precisa atacar essa posição de primeiro volante, o Rafael Carioca, para mim, seria uma baita oportunidade de mercado. E o Arthur Cabral, cara. Arthur Cabral é um jogador que pertence ao Benfica, um jogador que brilhou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Ceará em 2018, foi vendido inclusive ao Palmeiras depois dessa temporada, e do Palmeiras ele foi para a Suíça. Na Suíça brilhou na temporada de 2022, tendo destaque, tendo num ano 27 gols e 5 assistências, números que o credenciaram a ser transferido para a Fiorentina, da Itália. Na Fiorentina brilhou também e foi vendido ao Benfica. Entretanto, nessa temporada, mesmo tendo uma temporada bem legal no Benfica em 2024, 23, 24, nesse momento ele não vem tendo números muito bons. Números são agradáveis, mas não tão bons assim. São 7 gols e 2 assistências. Então, com isso, como o Benfica tem um contrato longo com o Arthur Cabral, até o final de 2028, é um jogador jovem, de 28 anos de idade, um atleta que tem mercado, valorizado e com um salário alto, o Benfica nesse momento tem por interesse em emprestar o Arthur Cabral. Não quer vender, assim, a menos que chegue uma proposta interessante, mas quer emprestá-lo para valorizá-lo ainda mais e buscar uma venda futura, ou até mesmo, né, para apenas aliviar o jogador, pegar confiança e voltar para o clube português, porque internamente o Benfica confia no potencial do atleta. O Arthur Cabral é um jogador que tem um salário muito alto, de 2 milhões de reais por mês, é um jogador que recentemente o Benfica cobrou 3 milhões de reais por um empréstimo, e assim, é mais uma oportunidade de mercado. O Corinthians quase chegou a fechar com o Arthur Cabral agora, na janela de transferência do meio do ano passado, as coisas acabaram não andando, mas é um nome que vira e mexe aparece no futebol brasileiro e, cara, de exímia qualidade. Benfica quer emprestar, é um atacante, goleador, cara. Jogador que numa temporada teve 27 gols em 31 partidas. Atacante moderno, de muita qualidade e, volta a repetir, o Benfica quer emprestar. Então, alô, diretoria do Vasco. É para ficar ligado. O Vasco não tem um reserva que se quer pro Verratti. E por que não pensar no empréstimo? Não pagando 2 milhões, mas conseguir uma negociação, divisão salarial, vale a pena tentar. 2 grandes nomes aí que estão ficando livres para serem negociados. Além desses 2 citados, tem William Arão, tem Rafael Tolói, zagueiro, tem Juan Jesus, que também é um zagueiro. O que não falta é opção para esse departamento de futebol hoje. A questão é, será que vai? Fica a dúvida, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de hoje, o primeiro vídeo apenas, meu amigo, dessa terça-feira, e já eu tô de volta com Fala Gigante, contando com a tua presença, hein? Então vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações, vai!